A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Verdade que Liberta. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Hoje chegamos na lição 5 das lições bíblicas adultos, a verdade que liberta. O texto áureo encontra-se em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade prática. O Verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. A leitura bíblica em classe encontra-se em João, capítulos 7, dos versículos 16 a 18, versículo 37 e 38. João, capítulo 8, dos versículos 31 ao versículo de número 36. Então vamos iniciar a nossa lição de número 5, a verdade que liberta. Então nessa lição nós vamos comentar, justamente aquela fala que Cristo fala, que Jesus nos falou e deixou registrado. E a palavra nos mostra, justamente João, registrando a verdade de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a lição vai girar justamente em torno do texto áureo. Nós vamos falar um pouco sobre a verdade de Deus. E essa verdade é justamente Cristo, que estava ali sendo justamente testado, sendo justamente ali confrontado por líderes, não líderes seculares, não líderes ateus, não líderes que não professavam fé, mas por líderes religiosos que aguardavam o Messias, e o Messias estava na sua frente e eles não conheceram. Então vamos falar justamente da verdade que liberta, e essa verdade é justamente Cristo. Então o objetivo da lição é justamente que nós venhamos a compreender que Jesus, como a verdade encarnada de Deus, ele está ligado à verdadeira vida e à verdadeira liberdade, porque quem liberta é justamente a verdade. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre Jesus, a verdade em Jerusalém, da Galileia para Jerusalém. Neste ponto aqui, o autor vai frisar justamente ali o início, do capítulo 7 de João, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 9, vai justamente nos mostrar como Cristo era obediente ao Pai. Por quê? Porque em todo aquilo que ele fazia, em toda a sua circunstância, ele estava sempre obedecendo a Deus. E em razão disso, ele deixa mais uma vez a Galileia e agora ele vai voltar para Jerusalém. E ele vai fazer o que em Jerusalém? Ele vai justamente para as festas, uma das festas judaicas mais conhecidas, que é a festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos. Jesus, ele tinha consciência dos movimentos que ele deveria tomar aqui nesta terra. Ele saberia para onde é que deveria ir e para onde não deveria ir, porque ele estava justamente sendo direcionado por Deus. E isso fez dele justamente um ser, a pessoa ali em Cristo, humanizado, com uma pessoa que ele não deixava se influenciar pelas opiniões das outras pessoas, nem por nada, nem por ninguém. Por quê? Porque os seus irmãos falavam para ele: olha, sai daqui, vai lá para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras que tu faz. Porque nem os seus irmãos, meu irmão, acreditavam que de fato ele era o Messias. E isso está em João, capítulo 7, ali se os irmãos forem ler do versículo 3 ao versículo 6, fala sobre isso. Porque não há ninguém, os irmãos de Jesus falavam, que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Por que tu faz em oculto se tu quer ser conhecido? É como ele achasse que Cristo estava procurando mérito, estava procurando notoriedade. Cristo não procurava isso em lugar nenhum. E os seus irmãos falavam, se fazem essas coisas, manifesta-te ao mundo. Aí João fala, porque nem seus irmãos mesmo criam nele. E Jesus chegou e disse para ele: ainda não é chegado o meu tempo,
mas o vosso tempo sempre está pronto. Vocês, de qualquer momento, podem conhecer a verdade e entender a verdade. Então, observe que nada, neste ponto aqui, podia alterar o tempo da sua grande obra expiatória pelo pecado do mundo. Jesus sabia, meu irmão, que sua vinda a este mundo era para salvar os pecadores. Por isso, meu irmão, coisa nenhuma vai fazer ou fez com que ele saísse da dependência de Deus na sua vida. Nada fez com que ele saísse dessa dependência de Deus. E observe que no versículo 6, né, do capítulo 7, eu até comentei aqui, que Jesus declara, né, que não é chegado o meu tempo. E que tempo seria esse que não é chegado ainda? É justamente o tempo da sua morte, quando ele se entregaria. Observe o que nós estamos falando, quando Jesus se entregaria na mão dos seus inimigos. Para quê? Para cumprir toda a justiça de Deus. Em Mateus capítulo 20, versículo 18, ele fala isso para os seus discípulos. Olha, eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Então Jesus, ele cumpria com eficiência seu papel de filho de Deus e não se deixaria dominar por qualquer tipo de medo. Então a meta de Jesus era cumprir justamente os desígnios de Deus para o momento especial de seu ministério terreno. Então este é o motivo de Jesus deixar a Galileia e ir para Jerusalém, porque ele era direcionado por Deus. O segundo subtópico da lição vai falar sobre a verdade na festa dos tabernáculos. Neste ponto aqui vai mostrar justamente que Jesus, né, ele procura justamente se ocultar do assédio das pessoas e principalmente dos líderes religiosos, porque a Bíblia nos mostra que estava ocorrendo a festa dos tabernáculos. Então, na metade da festa, né, ali Cristo já estava por ali, ó, pois já estava lá na metade da festa. Jesus procurava não ser notado, procurava não ser visto, até que Deus assim o manifestasse ao povo, porque tem que chegar ao ponto de esperar a vontade de Deus. Era o que Cristo falia: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Então, o momento da festa não era na metade, mas era no momento que Deus dissesse. Se for na metade, é na metade porque Deus determinou. Mas Jesus, ele esperou o tempo certo. E o tempo certo foi justamente o ponto culminante, que é fazer a vontade de Deus. Ele vai, sobe ao templo, e lá no templo, o que é que ele faz? Ele começa agora a ensinar. E o seu ensinamento, como nós falamos muito ao longo deste trimestre, causa divisões. Pessoas acreditam e pessoas não creem. E isso acontece até os dias de hoje. A mensagem é pregada, anunciada, pessoas se rendem, pessoas resistem e outras pessoas ainda agem contra aquilo aqui. Cristo falava: olha, o meu ensino, esse ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E as pessoas viam aquilo, até acreditavam que Cristo de fato era um profeta, mas o Filho de Deus nunca, nunca que seria o Filho de Deus. Então, Jesus, ele se tornou o personagem principal naquela festa ali dos tabernáculos. Então, seria a sua verdade a de um impostor ou de um profeta? Porque ele foi notado quando ele se manifesta. Ou ele estaria falando a verdade da sua origem? Então, as pessoas ficavam olhando isso, e até hoje é um dilema na vida de muitos homens, né? Porque eles se sentem obrigados a enfrentar a verdade. E essa verdade era enfrentada com as afirmações que Cristo fez naquele dia, e até hoje essa verdade falada por Cristo confronta essas pessoas. Porque a Bíblia vai nos mostrar pelas palavras de Cristo que ele era o Filho de Deus. E o que ele ensinava continha a única verdade que o mundo até então não conhecia, que era justamente aquilo que somente ele podia declarar. Ele fala que eu sou a verdade. É o que ele fala em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus
é a verdade. Então a verdade ela se manifestou na festa dos tabernáculos. Encerrando esse tópico, o autor vai falar sobre vivendo na verdade. E esse viver na verdade é justamente aquilo que a palavra de Deus nos mostra, que quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Jesus estava afirmando justamente que aqueles que querem andar na verdade têm que ouvir aquele que está falando a verdade. E Jesus estava justamente ali se referindo à doutrina que ele estava transmitindo, que a doutrina que ele estava falando, ele fala, não é minha, mas daquele que me enviou. Então Jesus está mostrando que o que eu falo vem de Deus, vem do Pai. E para que eu venha a cumprir essa vontade, é necessário que eu entenda que a verdade ela é revelada. E essa revelação não é da minha mente, não é da minha cabeça que eu venho a revelar. Por isso, como nós falamos e pregamos e ensinamos, nós estamos falando de algo que não é nosso, ou seja, foi Deus que nos mostrou, Deus que nos revelou e nós transmitimos essa verdade, porque a verdade que nós falamos não vem de nós, mas vem de Deus. Então, o Senhor Jesus, que é a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, a verdade que esteve lá presente na festa dos tabernáculos e que através do Espírito Santo essa verdade ela se faz presente hoje entre nós. Por isso nos convoca justamente a não apenas a conhecer a verdade, mas também a viver essa verdade. Por isso a Bíblia, nós falamos sobre isso, né, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E essa verdade está incluída a Cristo. Porque essa verdade ela pode ser tanta sinceridade? Pode, porque para adorar a Deus tem que ser em espírito e em verdade. E quando a verdade é Cristo, eu tenho que estar em sinceridade, eu tenho que estar em verdadeiro amor, em fidelidade. Então é a verdade de Deus sendo manifesta nas nossas vidas. Então, que venhamos, meu irmão, a cada dia crescer compreendendo a verdade de Deus e essa verdade que não é nossa devemos transmitir para as outras pessoas. O segundo tópico vai falar sobre Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. A verdade no episódio da mulher adúltera. Neste ponto aqui, o autor já vai agora ir para o capítulo de João, capítulo número 8, e essa história está relatada no versículo 1 ao versículo de número 11 retrata justamente quando Jesus desce do Monte das Oliveiras. A Bíblia nos mostra que ele vai direto para o templo, porque pelo Espírito ele já sabia do que iria acontecer. E seus inimigos viriam justamente ao seu encontro, mas não para prender, não para o seguir, mas para testá-lo, para questioná-lo, justamente em questões relacionadas à lei e sobre Moisés. É o que justamente acontece numa dessas manhãs. Jesus está ali e se depara, está no templo, no pátio do templo, e uma pequena multidão estava ali ao seu redor ouvindo, como era costume por onde ele passava. Por onde Jesus passava, multidões seguiam, muitos para ouvir o que ele estava falando por curiosidade, outros por aquilo que ele iria executar, porque muitas pessoas seguiam unicamente, exclusivamente para ver os sinais, e outras, como nós falamos em lições anteriores, por aquilo que ele fazia, porque ele alimentou multidões, não só uma vez, né? Não só uma vez, mas outras vezes também. Então tudo isso fez com que ganhasse muitos seguidores, mas muitos seguiam a ele, não por ele ser o filho de Deus, mas por aquilo que ele tinha para oferecer, que é o que acontece ainda hoje. Muitas pessoas seguem a Cristo não pelo que ele é, mas pelo que ele tem a oferecer às pessoas. Então, os líderes religiosos, né, aproveitaram aquela ocasião ali e levam até Jesus uma mulher que foi pega em adultério. E eles levam a Cristo justamente para testar, para saber, vamos ver agora, porque ele era acusado justamente de negar a lei e de negar a Moisés aquilo que Moisés tinha falado. Então ele leva a Jesus e tenta deixar Jesus justamente numa situação de saia justa, numa situação ali que não tem saída, porque leva uma mulher que foi pega em adultério. E o interessante de notar ali que o objetivo dele não era justamente fazer com que a lei fosse cumprida ou que a lei fosse estabelecida, o verdadeiro espírito da lei, né? Mas
unicamente testar a Jesus, porque eles falharam justamente na aplicação da própria lei. Por que nós falamos isso? Porque a lei diz que quando era pego em adultério, ambos deveriam ser mortos apedrejados, tanto a mulher quanto o homem, mas nessa ocasião levaram unicamente, exclusivamente a mulher. A Bíblia não relata, mas talvez, né, podemos supor que justamente foi algo feito deliberadamente, justamente para ter ocasião do que enquadrar a Cristo. Mas isso não vem ao caso, porque a gente tem que se ater justamente ao que a Bíblia nos fala. Uma mulher foi pega em adultério e foi levada até Jesus. E põe ela justamente no meio. E chegam a Jesus e falam: mestre, observe de forma como eles tratavam Jesus. Não porque eles achavam que Jesus era um mestre, mas isso era uma forma justamente de menosprezar o ensino de Jesus. E eles dizem: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato. Ela estava adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Aí fala: e tu, porém, o que vens a dizer sobre isso? Observe que eles começaram, né, a acusá-la de ter pecado. Ela pecou contra a lei de Moisés. E como nós falamos, né, que eles afirmavam, inventavam e diziam que Jesus não cumpria a lei, mas Jesus anulava a lei de Moisés, né? E eles levam aquela mulher justamente para isso. Pensavam que vamos deixar ele agora numa situação embaraçosa e não com ele e seus discípulos, mas no meio da multidão, aqui no templo onde ele está ensinando. E Jesus inteligentemente lhe dá uma resposta fazendo uma pergunta, porque às vezes, meu irmão, vem pergunta na nossa vida que nós, muitas vezes, a resposta é fazer outra pergunta e não tentar responder tudo aquilo que vem ao nosso encontro. Nesse caso aqui foi o que Jesus usou. Jesus agora vem e endereça a sua resposta aos seus inimigos. E ele olha e fala: aquele que dentre vós está sem pecado, que seja o primeiro que atire pedra contra ela. Agora observe que nenhum dos que estavam ali atirou nenhuma pedra contra aquela mulher, porque a sua consciência certamente começou a acusar cada um presente naquele lugar. E a Bíblia fala que começaram a se retirar justamente dos mais velhos aos mais novos. Por quê? Porque quanto mais passa o tempo, meu irmão, mais pecamos. Indiscutivelmente, o ser humano ele vai pecar enquanto estiver nessa vida, inclusive aqueles que são salvos em Cristo. A diferença é que o homem sem Deus, ele peca sem ser acusado pela sua consciência, vamos falar no sentido deles, né, a consciência deles que estão cauterizada, mas a nossa, nós não pecamos em paz. Pecamos sim, mas não em paz, porque temos o Espírito Santo na nossa vida. Então Jesus, meu irmão, é a verdade que justamente vem aclarar as consciências. E sua verdade é justamente como uma espada. E essa espada ela penetra, né, no âmago de cada pessoa. E nada fica escondido. Então Jesus não é uma verdade entre outras. A Bíblia vai nos mostrar que ele é a verdade. Ele que liberta o pecador justamente dos seus pecados. Então aqui Jesus mostrando como a verdade se manifesta na mente das pessoas quando vem acusar, trazer acusações e não ver o que está diante de si. É justamente aquilo que ele falou. Como que alguém quer tirar um agueiro, né, um cisco do olho de alguém, mas se no seu olho tem uma trave, essa pessoa está incapacitada de fazer isso. Era justamente o que estava acontecendo aqui. O segundo subponto é falar sobre Jesus, a verdade revelada. É justamente o que está no texto áureo, né? E conhecereis a verdade vos libertará. E que verdade é essa? Justamente a Bíblia de Estudo Pentecostal, né, no seu comentário, ela fala que no Evangelho de João, essa verdade, conhecer essa verdade, é justamente apontando para o momento no qual o Espírito vem regenerar os discípulos, que nesse momento traz revelação e capacidade para tanto. Então, o que aqui está nos mostrando é o novo nascimento, que é a experiência reveladora, ou seja, uma experiência espiritual que vem causar justamente impacto no modo como a pessoa agora entende
toda a realidade. E essa experiência é justamente a experiência que produz liberdade da sua natureza pecaminosa para viver agora uma nova experiência. E essa nova experiência é mediante o conhecimento da verdade, que é o que Jesus falou. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E culmina no terceiro subtópico, a verdade que o mundo precisa conhecer. E quando Jesus fala que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, por ele, na realidade todos os outros caminhos aqui eles são suprimidos. O ditado popular que fala que todos os caminhos conduzem a Deus cai por terra, que isso é uma falácia, não é uma verdade. E esse ditado é justamente uma desculpa, né, para quem não quer aceitar entrar no único caminho para a vida. E qual é o único caminho para se chegar a Deus? Jesus. Então, se o homem seguir seu próprio caminho, ele irá se perder. Jesus, a Bíblia fala, é o único caminho para o arrependimento e para a confissão de pecados. Ele é a verdade singular da qual todos nós precisamos. Então, a afirmação de ele ser a verdade, meu irmão, está afirmando que nele não há erro, que nele não há nenhum defeito, que os homens até têm. Nós temos defeito, mas em Cristo não se tem defeito. Então, a verdade é o próprio Cristo. É o próprio Jesus. Então isso tem que ficar bem latente na nossa mente. O terceiro tópico é falar sobre Jesus, a verdade que liberta o pecador. A verdade que liberta. Neste ponto aqui vai justamente nos mostrar, né, que os judeus, aqueles judeus que estavam acusando e questionando Jesus, eles disseram para Jesus em João 8, versículo 32. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. E como tu dizes, sereis livres. Porque Jesus fala, né? Se verdadeiramente vocês me seguirem, vocês verdadeiramente serão livres. E ele fala, nós somos descendência de Abraão. Nós nunca servimos a ninguém. Como você diz que nós seremos livres? E Jesus vai direto ao ponto ao dizer que, a despeito de eles serem descendência de Abraão, não eram pessoas livres, mas sim escravas do pecado, escravos dos pecados. Por quê? Porque os judeus, eles se consideravam livres, mas Jesus vem e mostra para eles que vocês são escravos, vocês não são livres. E a liberdade, ela só vem quando conhecereis a verdade. Por isso ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, meu irmão, que nós estamos falando aqui é justamente uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Então, quando ele fala que a verdade liberta, é justamente que e conhecereis a verdade textual, João 8:32, e a verdade vos libertará. Jesus estava mostrando, vocês não conheceram a verdade. Se vocês não conheceram a verdade ainda, é porque vocês estão sendo escravo do pecado, estão servindo ao pecado. E ele fala, nós nunca servimos a ninguém. E a Bíblia nos mostra que, indubitavelmente, o homem ele sempre segue alguém. Ou ele segue ao Cristo, a verdade, ou ele segue ao inimigo de nossas almas. Não tem como ser meio termo. Ou segue a um ou segue a outro. Jesus próprio falou sobre isso, que é impossível o ser humano servir a dois senhores. O ser humano ele tem um senhor. Ou ele segue a Cristo ou ele não segue a Cristo. Então, logicamente, não seguindo a Cristo, está seguindo ao inimigo das nossas almas. E era justamente isso que Cristo estava mostrando para eles. Vocês são escravos do pecado porque vocês não conheceram a verdade. Porque aquele que conhece a verdade, ele é liberto, ele é restaurado, ele passa da sua vida de servidão ao pecado para servir unicamente a Cristo. E nessa vida, sim, vocês serão verdadeiramente livres. O autor prossegue falando, o que é a verdade? Essa é uma pergunta, né, que até Pilatos, quando Jesus ali está para ser crucificado, ele pergunta a Jesus, né, que é uma pergunta que vem desde o período helênico, que é justamente o período dos gregos, e as pessoas querem saber o que é a verdade. E Pilatos joga essa indagação para Cristo, o que é a verdade? É uma pergunta que muitas pessoas ainda hoje indagam, nos grandes ciclos aí, talvez até nos filosóficos, nos teológicos, nas grandes
instituições acadêmicas pelo Brasil, procurando saber o que é a verdade. E a verdade que Cristo está falando aqui é justamente a verdade que liberta. Não é a verdade só filosófica, que é os conceitos que se debate dentro da filosofia. Não é essa a verdade. É a verdade, meu irmão, que João menciona, que é a liberdade que liberta o homem do pecado, liberta não o seu ser mental, no sentido de obter a liberdade física, a liberdade de querer fazer ou deixar de fazer, não. Mas a liberdade é aquela que liberta o homem do domínio do pecado, porque as pessoas muitas vezes acham que são livres, mas não, elas estão dominadas pelo pecado, pela natureza pecaminosa. E isso não é liberdade, é justamente escravidão. E a liberdade que Cristo traz é a libertação do domínio do pecado. E esse domínio do pecado, essa liberdade, ela é manifesta e ela é revelada justamente na figura de Jesus. Essa verdade, ela proporciona libertação, ela proporciona restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam de Jesus. Então é única e exclusivamente em Jesus que nós alcançamos a liberdade. Encerrando a lição, o terceiro subponto fala: verdadeiramente sereis livres. Então nós podemos entender esta lição, né, neste último ponto aqui, que vai mostrar que verdadeiramente nós seremos livres, é justamente o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então é justamente dessa forma que a Bíblia nos mostra toda a humanidade. Toda a humanidade ela está debaixo do pecado, está sendo dominada pelo poder do inimigo. Mas, não é? Aqueles que são verdadeiramente livres, eles estão inclinados às coisas do espírito. Verdadeiramente sereis livres. Aquele que é livre porque está em Cristo, porque a verdadeira liberdade é aquela que a pessoa que está em Cristo, o inimigo ele não consegue exercer influência, porque o poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, vai justamente fazer com que tenhamos liberdade. E o nosso caráter ele é fortalecido, ele é moldado justamente pelos princípios divinos. Então a verdadeira liberdade em Cristo, minha irmã, ela está ligada à nossa semelhança com Ele. Então quanto mais venhamos e venhamos a nos parecer com Cristo, é porque cada dia mais nós estamos sendo libertos, porque nós já estamos na liberdade, nós já somos livres, então cada vez mais nos aproximamos de Jesus. Então, essa lição, meu irmão, concluindo, né, que nós falamos justamente sobre a verdade que liberta, veio justamente para nos mostrar que essa verdadeira liberdade ela só pode ser encontrada justamente em Jesus. Então, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua vontade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás, não. Mas a verdade de Cristo agora ela proporcionou na nossa vida a autêntica liberdade. E essa liberdade está justamente dentro de nós. Por isso é urgente, né, que o mundo ele venha justamente a conhecer a Cristo, porque quem liberta, quem salva, quem leva o ser humano para a vida eterna ao lado de Deus é Jesus. Então, assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 5 e nessa lição cometemos a lição que fala sobre a verdade que liberta. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.